Ele sim está na área, Paulo Leite, para falar hoje sobre a ameaça constante das barragens em Minas Gerais. Paulo, bom dia para você. Bom dia, Carol. Tudo bom? Bom dia, João. Bom dia, Paulão. Mais uma vez a gente tem a notícia, na última sexta-feira, de uma instabilidade em um barramento desses que armazenam rejeitos de minério, água, esses tantos que existem em Minas Gerais. E por curiosidade eu fui conversar com um engenheiro de barragens para entender qual é o maior risco que nós temos com as barragens. E primeiro, é uma explicação cruel e fatal: nenhum barramento é 100% seguro. Essa é a primeira constatação que a gente tem que fazer. Mas por não ser 100% seguro, existem alguns indicativos de que eles devem ser feitos em locais que ofereçam o menor risco possível. As barragens de rejeito de minério em Minas Gerais, particularmente das médias e pequenas mineradoras, foram feitas há muito tempo e sem alguns critérios de construção de barramentos que nos assegurassem uma proximidade com a maior segurança. Nós tivemos 2 rompimentos de barragem recentes, que ainda estão tristemente guardados na nossa memória, até porque há um desacerto da ação do poder público para poder fiscalizar, para poder impor penas severas àqueles que cometeram 2 crimes, como a barragem do Fundão e Brumadinho no Córrego do Feijão. E esses dois rompimentos, esses 2 crimes, porque tinham conhecimento, as direções de mineração, as direções de geologia, a presidência das empresas tinham conhecimento da instabilidade dos barramentos que se romperam e que cometeram tais crimes aí com espalhada a lama por quilômetros à frente. Mas depois disso houve alguns ajustes. As empresas maiores se adequam a esses ajustes, particularmente no que diz respeito à manutenção preditiva, João. Porque nós estamos muito acostumados a falar em manutenções preventivas. Sim. Mas a preditiva é aquela que, através de dados, de ferramentas específicas, prevê de maneira antecipada o surgimento de uma provável falha em uma estrutura, em um serviço, em um produto, uma máquina. Então, as manutenções preditivas, elas foram adotadas de maneira um pouco mais severa pelas grandes mineradoras, mas as pequenas e médias mineradoras não têm a mesma possibilidade de fazê-lo. Deveriam ser obrigadas, mas não são. Então fazem de maneira, posso falar assim, a maneira mais cruel, fazem nas coxas, fazem de qualquer maneira, porque tem impacto no custo final da operação. Como tem impacto no custo final da operação, a manutenção preditiva é deixada de lado por algumas médias e pequenas mineradoras. Isso é o tema da nossa conversa de hoje. Não bastará só a fiscalização feita até então pela Agência Nacional de Mineração, que tem um efetivo pequeno, preguiçoso, que não faz as fiscalizações de maneira adequada. E aqui eu estou afirmando, porque eu ouvi de um dos operadores desses barramentos, que é preguiçoso ou preguiçosa a forma de fazer fiscalização da Agência Nacional de Mineração. Então, todos esses ingredientes nos causam desconforto, particularmente agora, quando você chega no período de chuvas, e a chuva enfraquece o terreno, aumenta o risco geológico. Então, aumenta a oferta da possibilidade do rompimento de um barramento que coloca em risco casas, pessoas, vidas, atividades comerciais, atividades agropecuárias. Então, é preciso que a gente tenha aí um entendimento de que deve haver, sim, um recrudescimento da lei. Uma vez que você não consegue fazer, através do processo de fiscalização e sensibilização, que essas empresas se adequem o mais rápido possível para as manutenções que são adequadas para prevenir prováveis falhas e prováveis desastres que viram crimes. Para que isso possa acontecer, é preciso que nós tenhamos um arcabouço de leis mais eficiente. E eu sou uma pessoa contrária à fabricação de leis, sempre fui.
Eu acho que lei sobre lei sobre lei sobre lei não resolve porcaria nenhuma. Aliás, facilita a ação de quem quer fraudar. Porque um bom advogado resolve qualquer problema na hora que você vai e infringe a lei. Então, a gente tem que ter um entendimento de que não adianta mais nós ficarmos sobressaltados, como, por exemplo, com a notícia agora na sexta-feira de Conceição do Pará, da desestabilização de uma pilha de rejeitos, que coloca em risco todas as casas que estão abaixo do barramento, que inclusive chegou a afetar, não de maneira direta ou em grandes proporções, mas afetou residências. Temos dezenas de famílias fora de casa, Paulo. Algumas dezenas de famílias Sem saber fora quando de casa. volta, né? E provavelmente algumas delas jamais voltarão. Esse é que é o ingrediente cruel de toda essa discussão. Então, a mineração é uma atividade econômica necessária para o Estado? Sem dúvida nenhuma. Basta que você veja o produto interno bruto do Estado, as contas, e veja a importância que tem a atividade de mineração no nosso Estado. Agora, por conta da importância da atividade de mineração, nós vamos tapar o sol com a peneira? Nós não vamos ver que existe uma falha flagrante nos processos de manutenção dos barramentos, particularmente os de rejeito em Minas Gerais? É só para a gente pensar muito, porque nós estamos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, cercado de alguns desses barramentos. Quais deles têm a tal manutenção preditiva? Quais deles têm laudos que atestam a estabilidade plena daquele barramento? Essa é a pergunta que a Agência Nacional de Mineração tem que responder, embora o faça com preguiça, o faça sem o zelo necessário para a preservação de vidas, que são as coisas mais importantes que ainda tem pelo planeta Terra. Mas tem gente que não liga para a vida. Fazer o quê?